Graça e paz a todos, muito bom dia. Vim aqui trazer uma palavra ao seu coração. Qualquer pessoa pode experimentar o amor de Deus. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé se torna mais forte por meio da prova. Que tipo de fé devemos ter para ter sucesso e glorificar a Deus? Primeiramente, a prova da fé. Temos que compreender a prova da fé. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Sim, no grego a palavra certeza é hipotasis, que é a união do prefixo hipo, que significa por baixo, e o sufixo extreme, que quer dizer apoiar. Em síntese, essa palavra significa base ou fundamento. Fazemos constantemente uso de bases em nossa vida, desde a base de uma planta até a base de uma peça de decoração. Se a base não for firme, falhará em sustentar o objeto, e este acabará caindo, perdendo-se por completo. Quem fabrica a base tem que provar se ela é forte, sólida e estável, e depois colocar acima dela algo que se ajuste a esse fundamento. O mesmo ocorre pela fé desenvolvida pelo cristão. Deus, ele prova se a base do cristão é sólida ou não. O propósito dessa prova é demonstrar se essa pessoa pode conter graça divina. O verbo conter implica a ideia de poder verificar a bênção de Deus sob a vontade divina, tanto nas Escrituras como ao nosso redor. Observamos pessoas que não podem conter a prosperidade divina. Vemos gente que alcançou prosperidade financeira, entre tantas, não foi grata a Deus e terminou numa condição pior que a anterior. A nossa fé é uma fé intacta, mas encontra-se em constante mudança, ainda que tenhamos uma decisão de fé. Isso não quer dizer que não pecamos diante de Deus, porque não sabemos quando o nosso coração será transformado por esse motivo. Antes de nos usar, Deus ele sempre prova a nossa fé. Deus ele prova a base da fé. E se somos aprovados com êxito nos exames, ele age segundo a medida da fé. A Bíblia diz que a fé é a evidência daquilo que não se vê. Existem dois tipos de evidência: a verdadeira e a falsa. Se aqui sermos, ou seja, se quisermos ver se a nossa fé agrada a Deus ou não, devemos verificar se a nossa fé verdadeiramente é verdadeira ou falsa. Como fazer isso? Mediante a prova. O cristão que não passa por provas é o estudante que não presta exames. Deus, ele não se agrada desse tipo de fé. Deus prova constantemente a fé de seus filhos, para que se possa ter uma fé madura. Portanto, se alguém atravessa uma prova, deve ficar contente,
porque o favor e os planos de Deus estão ocultos nas entrelinhas dessa prova. De modo geral, quem se queixa e murmura pergunta: por que tenho que passar por essa prova? Ou por que tenho que passar por essa adversidade? Essa é uma pessoa de fé imatura. Esse tipo de pessoa não pode contar com o favor de Deus. Apesar das provas, o cristão tem que orar, confiando que Deus removerá todos os seus problemas. Deus, Ele aprova essa fé. Ele outorga pelo favor no seu tempo. Deus, Ele abre as janelas dos céus a todos que não se afastam da fé, apesar das provas. Deus, Ele nos proporciona a bênção do céu e as riquezas da terra. Deus, Ele lhes proporciona as bênçãos dos céus e as riquezas da terra. Josué, ele nos ensina uma das provas. Josué, ele foi chamado para ser o sucessor de Moisés. Ele passou na prova do reino dos céus. Josué, o novo líder de Israel, guiou seu povo até a terra de Canaã. A primeira prova foi atravessar o rio Jordão. Deus lhe disse que os sacerdotes deveriam atravessar primeiro levando a arca. O nível do Jordão havia subido acima das margens, porque era tempo da colheita. Seguindo a ordem de Josué, todo Israel aproximou-se da margem do rio, os sacerdotes e o povo de Israel. Espantando-se ao ver a inundação do rio, eles achavam-se entre a vida e a morte. Havia a possibilidade de serem sepultados no rio Jordão. Josué, ele tomou uma decisão de fé. Os sacerdotes que carregavam a arca entraram primeiro. Aconteceu que, quando os sacerdotes entraram no rio, as águas que vinham de cima se detiveram. As escrituras dizem que assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obra está morta. Se alguém tem fé, então deve agir pela fé. O fato de ter fé e não agir é como um aluno que recebe a pergunta de exame e não escreve a resposta. Se você tem fé, você deve agir pela fé, a fim de receber as respostas da parte de Deus. Depois de ter atravessado miraculosamente o rio Jordão, o povo de Israel chegou à cidade de Jericó. Então Deus falou com Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os seus homens armados. Faça isso durante 6 ou 7 dias. Os sacerdotes levaram cada uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade e o sacerdote toque trombetas. Quando as trombetas soarem, todo o povo dará um forte grito e o muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um no lugar onde estiver. Josué e o povo de Israel obedeceram à voz de Deus. Em uma demonstração de fé, deram voltas ao redor da muralha, confiando na palavra de Deus. Depois de 6 dias, nenhuma pedra havia sido removida do lugar. Nenhuma. Não havia evidência nenhuma que a cidade cairia em ruínas.
Entretanto, quando os sacerdotes fizeram soar as trombetas e todo o povo deu um forte grito, as muralhas de Jericó foram derrubadas. Esse é um bom exemplo de como Deus responde em uma prova mediante uma prova de fé. Porque Deus, ele não fez com que Israel desse uma volta só, num só dia. E que Jericó fosse derrubado sem ser necessário que fosse dado 13 voltas. Um prazo de 7 dias em 7 dias consecutivos. A resposta é simples. Aquela era a forma e era uma prova que sem fé Josué e todo o Israel teria se dado por vencidos, por verem que nada acontecia a eles. Só alcançaram a resposta de Deus porque avançaram pela fé, ainda que seus olhos não vissem coisa nenhuma e seus ouvidos nada ouvissem e suas mãos nada tocassem, em evidência concreta. Só quem crê e avança até o final, apesar de não ver uma evidência imediata, conseguirá ver Jericó cair. Não desvie na adversidade, apenas creia que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Céus e terras passarão, mas as suas palavras jamais passará. Mateus 24, versículo 35. Vamos orar o Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Em nome de nosso Senhor Jesus, que eu oro e agradeço. Uma ótima quarta-feira a todos, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a unção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, seja contigo e toda a sua família. Beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus.